Tirone, bom dia, Bom dia. Arnaldo, bom dia a todo mundo que está com a gente aqui. É verdade, o apoio no Zico tem um peso eleitoral muito grande, né? Tem muita gente que diz o seguinte: com a posição que o Zico está, eu estou também. Se o Zico não apoiar um candidato a presidente, é porque ele tem motivos para isso, então eu não vou com esse candidato. E o Zico apoiou o BAP desde o início, e com isso, sim, foi um apoio bastante considerável. Mas não foi só o Zico quem deu a vitória ao BAP, não. Vamos conversar sobre isso mais para frente. Vamos falar, sim, bastante sobre a vitória do BAP. Flamengo abençoado, manda. Flamengo campeão de tudo em 2025. Que é isso, hein? Tá animado. E o Camilo fala o contrário. BAP é retrocesso. Calma que a gente vai debater todos esses assuntos aí. O Wilson Yamauchi, que tá todo dia com a gente aqui, lá do Japão, fala bom dia, boa tarde, boa noite. E o Heitor Souza fala que pior que o Landim, impossível. Agora, o Rafael Antônio é da área que você domina aí, Arnaldo. Iguape. O que ele mandou? Só isso, Iguape, moro aqui. Manda um salve pra ele. Fala que o ano novo vou passar ali na região, para ele me esperar lá com devidamente paramentado, por favor. O sogrão do Arnaldo comanda Iguape, hein? Vocês tomem cuidado. O Mas Anísio eu Francisco vou fala o tomar seguinte: conta da casa dele agora, nesse final de ano. Fica tranquilo. bons dias, diz aqui o Anísio Francisco. É preciso lembrar que se o campeonato fosse só em um turno, como era quando havia mata-mata, o Corinthians cairia. Não fala isso, Anísio, porque tem gente falando que se tivesse o campeonato terceiro turno, o Corinthians ia ser campeão. Estamos voltando, hein? Estamos de volta na TV, lembrando que o canal UOL agora está na sua TV. Estamos já no canal 88 da Sky, 613 da Vivo, 140 da Oi TV, 546 da TVRO em Bratel, 64 no Zapping e também no UOL Play. Olha, deixa eu dar uma informação que é fora do futebol, mas uma informação absolutamente relevante, importante. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido a uma cirurgia de emergência na madrugada de hoje para drenagem de uma hemorragia intracraniana, depois que ele sentiu dores de cabeça. Tem um boletim médico assinado pelo no Hospital Sírio-Libanês, onde ele está internado. Eu vou ler aqui para vocês o boletim médico do estado de saúde do presidente Lula. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve ontem à noite, 9/12, no Hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília, para realizar exame de imagem após sentir dor de cabeça. A ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana decorrente do acidente domiciliar sofrido no dia 19 de outubro. Ele foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, unidade São Paulo, onde foi submetido a craniotomia para drenagem de hematoma. A cirurgia transcorreu sem intercorrências. No momento, o presidente encontra-se bem, sob monitorização em leito de UTI. O boletim médico atualizado será emitido pela manhã. Coletiva de imprensa será realizada também pela manhã. O presidente segue sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados do professor doutor Roberto Calil Filho e a doutora Ana Helena Germoglio. Assinam o boletim o doutor Luiz Francisco Cardoso, diretor de governança clínica, e doutor Álvaro Sarques, diretor clínico. Então é o seguinte, dada essa notícia muito relevante, o All News, com a Fabíola Cidral, ele vai começar um pouco mais cedo na TV, às 9 horas. Mas o All News Sport vai continuar aqui no YouTube do All Sport, certo? Então, às 9 horas na TV, a querida Fabíola Cidral entra em cena, entra no ar para falar mais sobre essa notícia relevante e a gente continua aqui no YouTube, certo? Muito bem, ó. Então, o Flamengo elegeu ontem à noite seu novo presidente com a vitória de Luiz Eduardo Batista. O BAP, candidato de oposição, ele recebeu 1.731 votos contra 1.166 do Rodrigo Dunchi, que era candidato da situação, e tiveram 363 votos para o Maurício Gomes de Matos, além de 5 votos em branco e 7 nulos. Ele vai ter como vice o advogado Flávio Williman, que foi vice-jurídico nos 2 mandatos do Eduardo Bandeira de Mello. A chapa tem ainda o Rodrigo Tostes, o Cláudio Prakovnik, Ricardo Lomba e o Antônio Tabet, ele mesmo, o nosso Antônio Tabet aqui do UOL. Queria começar a brincadeira aqui com o Renato. Renato, vamos lá, as primeiras impressões. O governo, o poder do Flamengo muda de mãos, né? Todo mundo era mais ou menos do mesmo grupo lá quando saiu a Patrícia Amorim e entrou Bandeira de Mello, os grupos foram se dividindo, o Landim já era oposição, Eduardo Bandeira de Mello ganhou, foi reeleito depois, e agora ele sai do poder e entra no poder o BAP, e a pergunta que todo rubro-negro quer saber o que vai mudar? Por que ele saiu? Por que caiu o Landim? Por que entrou o BAP? O que vem por aí para o Flamengo? Bom dia, de novo.
Bom dia, Eduardo, bom dia, Arnaldo, bom dia a todo mundo que está aqui com a gente. Olha só, o Landim perdeu pela própria incompetência. O Landim, se você olhar bem, se você fizer uma análise geral, ele foi um presidente super vitorioso no futebol. Mas isso aconteceu nos primeiros 4 anos do mandato dele. Os últimos 2 anos do mandato dele foram desastrosos. E aí essa dupla que nós estamos vendo aí, que eu diria até que é quase de irmãos siameses, tanto eles se parecem na história de vida, na personalidade, enfim, são ambos ex-empresários vitoriosos, viviam juntos. Quem acabou causando essa separação foi um personagem que ajudou muito a levar a chapa do Landim à derrota, que é o Marcos Braz. O Marcos Braz sempre foi desafeto do BAP, e houve um determinado momento em que o Landim optou por ficar do lado do Marcos Braz contra o BAP, chegando até a recusar o apoio que ele daria ao BAP. Em princípio, o candidato combinado era que o candidato da situação seria o BAP, ou pelo menos ele achava que ia ser isso, e quando chegou na hora H, o Landim acabou apoiando o Rodrigo Duns. Eu acho que é uma continuidade de gestão, porque, como você mesmo falou, essa turma toda estava junta lá atrás, na Chapa Azul, esteve junta de novo na eleição do Landim, mas, à medida que esses últimos mandatos foram transcorrendo, eles começaram a se afastar, porque o Landim passou a ouvir praticamente apenas uma pessoa dentro do Flamengo, que é justamente o Marcos Braz, que levou a derrota, porque o Marcos Braz meteu os pés pelas mãos nos últimos 2 anos, e aí nem os sócios nem a torcida perdoaram. Basta ver o que aconteceu na despedida, né, no último jogo do Flamengo no campeonato, despedida do Gabriel, quando a torcida gritava "fica Gabriel" e em seguida mandava o Landim tomar caju. Isso aí constantemente. Então realmente perdeu o apoio da arquibancada, perde o apoio dos sócios e acabou perdendo a eleição. A minha expectativa é como o BAP vai se portar nesse mandato. O BAP é também um cara egocêntrico, vaidoso, não costuma ouvir ninguém e vai ter que ouvir, e ouvir muito agora, a turma que o cerca, que é a turma original da Chapa Azul, e principalmente o Flávio Willemann, que é o seu vice-geral, que é, ao contrário do BAP, um cara extremamente agregador, um cara que tem passagem em todas as correntes do clube e é um cara muito competente. Se o BAP ouvir bastante o Willemann, eu acho que o Flamengo vai voltar a ganhar, o Flamengo vai voltar a viver os anos iniciais do mandato do Landim. Se o BAP resolver ser ele e somente ele quem manda no Flamengo, aí provavelmente o clube vai ter problemas. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir as primeiras palavras ali do BAP logo depois da eleição, ainda no calor da vitória. A toda a nação rubro-negra, a toda a torcida rubro-negra, que torceu, que vibrou, que nos apoiou, e ao corpo de sócios do Clube de Regatas do Flamengo, nosso muito obrigado por ter nos sufragado hoje, presidente, vice-presidente do mais querido. Muito obrigado. Vamos por mais, pessoal. Saudações rubro-negras. Boa noite, muito obrigado. Tá aí então o BAP e suas primeiras